uma vinheta antes, tá bom? Olá, boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a esse canal, Recuperação em Foco. É uma proposta nova, né? Trazendo saúde mental e qualidade de vida como carro-chefe aí, nas nossas expectativas. E queria agradecer a todos, né, que já estão entrando para poder participar conosco, ver as pessoas, né, que buscam qualidade de vida, que trazem consigo essa expectativa de uma vida melhorada, né? E hoje eu trago essa convidada aí, a Gabi, para falar um pouquinho para nós sobre ela, né? E sobre as práticas da saúde mental. Seja muito bem-vinda, Gabi, a esse grupo, né? Estreando aí a nossa primeira live, que possa ser a primeira de muitas, né? Fala um pouquinho de você, se apresente, e aí a gente vai dando continuidade. Boa noite, Jairo. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Gabriela. Eu sou formada em psicologia pela Unip. Atualmente, eu estou concluindo um curso de formação em neuropsicologia, uma pós-graduação em psicanálise clínica. Eu atuo há 3 anos com dependência química e saúde mental, numa instituição especializada para a saúde mental, com foco principal dentro da dependência química, mas atendendo outras questões da saúde mental, e atendo no consultório também demandas diversas, né? Depressão, ansiedade, autoestima, casos de dependência química também, tanto pessoas que ainda estão no uso, quanto pós-tratamento, pós-internação, toda a questão de prevenção à recaída. Eu também trabalho no consultório. Que legal, Gabi. Que legal. Que trajetória aí, hein? Muito bacana toda a sua experiência e bagagem aí, né? E essa questão da dependência química para você hoje deve significar muito, né? Porque hoje o que se trata hoje de assuntos pertinentes ao transtorno por uso de substância é bastante, né? A demanda acontece de bastante e a gente precisa estar sempre atento a essas questões, né? Com certeza. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a sua trajetória nesses cursos, né? E da onde despontou em você ser psicóloga? O que aconteceu? Você teve alguma coisa dentro da família? Despertou mesmo na vontade de traçar os objetivos nesse lado? Conta um pouquinho para a gente. Eu trabalho com a psicanálise, né? Então eu vou acreditar bastante aí nas questões do inconsciente. Nunca pensei, na verdade, em psicologia quando eu estava ali no ensino médio, escolhendo cursos, eu pensava em outras possibilidades, eu não cogitava a psicologia, apesar de ter incentivo de amigos, incentivo de professores a respeito da área, eu não me via nessa atuação, mas as pessoas já conseguiam observar ali alguma coisa. Eu acho que inconscientemente questões familiares me levaram para a dependência química, não necessariamente para a psicologia, mas para a área da dependência química. Eu passei pelo menos os 4 primeiros anos da faculdade, eu passei voltada para a área jurídica, era o meu foco maior, era a minha área de interesse, meu objetivo, né? E aí, no último ano, eu tive a oportunidade de fazer um estágio nessa instituição onde eu trabalho hoje, onde eu atuo hoje, depois de formada. E aí foi onde me despertou a paixão e aí eu troquei de área completamente. Eu mudei tema de TCC, mudei escolha de pós-graduação, comecei um TCC do zero, com 1 ano de atraso, sozinha, porque inicialmente ele era em grupo, tudo para poder encaixar ele aí na área da dependência química, mas no final deu tudo certo. Então, foi meio que amor à primeira vista. Muito bacana quando acontece isso, né? Eu me descobri também nessa área de ser conselheiro em dependência química, porque eu sou um adicto em recuperação aí, tenho vivido um pouco das pressões da vida sem anestésico nenhum, né? E é muito importante a gente decidir a área de atuação, né? Eu gostei muito dessa questão e hoje eu leio bastante, estudo bastante, estou bastante
habituado a falar sobre a dependência química. Enfim, é um nicho que eu gostei e estou até hoje, né? Por conta desse meu problema que eu sou, né? Que eu tenho como transtorno por uso de substância. E aí eu venho traçando aí algumas metas, alguns objetivos bem legais nessa área, né? Enfim, o que seria uma prática, Gabi, uma prática da saúde mental? Acho que mais importante, assim, do ponto de partida da gente falar, antes de falar das práticas, é falar a respeito do que é a saúde mental, né? Apesar de ter diversas campanhas de conscientização, de ter muita gente falando a respeito, a gente ainda tem uma visão muito limitada do que é saúde mental. Então, como um panorama geral, as pessoas entendem qualquer quadro de saúde como uma ausência de doença, né? Sim. E não é isso que a gente trabalha quando a gente fala de saúde mental. Não ter saúde mental não significa não ter nenhum tipo de sofrimento mental, mas significa que eu tenho habilidade, que eu tenho ferramentas e que eu consigo lidar com esse sofrimento. Significa que eu tenho ali a habilidade de lidar com ele de maneira em que eu não vá maximizar o problema, que eu não permita que ele gere mais impacto na minha vida do que ele tem realmente para gerar. Então, quando a gente fala de saúde mental, vou pegar o exemplo de uma pessoa num quadro depressivo, que tenha ali um quadro de depressão. Ela pode ter uma saúde mental? Sim, dentro do que a gente está falando aqui, sim. Talvez muita gente acredite que não, que qualquer quadro de algum transtorno mental, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de sofrimento mental, acabe não possibilitando esse quadro de saúde, né? Não possibilitando esse caminho para a saúde. E é ao contrário. A gente tem saúde mental quando a gente adquire essa habilidade. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de amadurecimento, de resiliência, de conseguir colocar pedido de ajuda em prática, de conseguir lidar com as frustrações que são naturais, faz parte da vida. Eu passo, você passa, a criança passa. A gente nasce frustrado, acho, na verdade, né? É uma frustração atrás da outra. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. A partir do momento que eu adquiro habilidade para lidar, eu posso considerar que eu tenho saúde mental, né? E aí, além dessa questão, acho que a gente já começa a entrar na questão de práticas também, é a limitação que a gente coloca para a prática de saúde mental, entendendo isso apenas como o cuidado mental. Então, cuidar da saúde mental é fazer terapia, ir ao psiquiatra se necessário, tomar uma medicação se necessário. E a prática da saúde mental, ela vai muito além disso, né? A minha mente, ela está interligada com todo o meu corpo, ela está interligada com o meu emocional, ela está interligada com as minhas interações, né? Com as pessoas com quem eu me relaciono, com os lugares que eu frequento, com os conteúdos que eu absorvo, seja de leitura, seja de música, seja do que eu assisto na televisão, do que eu vejo na internet, do que eu vou vasculhar ali no Instagram, nas redes sociais. Então, muitas das vezes, nós não nos atentamos a pontos estratégicos, pontos muito importantes que refletem na nossa saúde mental e a gente não tem noção do impacto que eles geram, né? Perfeito. Essa questão é muito importante porque às vezes passa batido, né, Gabi? A gente dá muita importância nas outras questões e aí a saúde mental da gente fica para trás. Essa é a realidade. Muita gente aí, depois, durante e depois da pós-pandemia, as pessoas estão sofrendo, né? As pessoas estão procurando ajuda desesperadamente. Hoje você vasculha um pouco da sua rede social, você vê as pessoas. É como se fosse um grito de ajuda, postagens, e as pessoas que oferecem esse trabalho, essa ajuda também, olha, estou aqui, me procurem, né? Vamos fazer o negócio acontecer com uma outra dinâmica. Porque, assim, a vida, ela traz tragédias, ela funciona na dinâmica dela, né? Nem sempre a gente vai estar feliz, vai ter uma frustração, vamos encontrar uma dificuldade, e aí a gente tem que repaginar, né? E a importância da saúde mental todos os dias, batendo na nossa porta, né? Para que a gente se atente de verdade para essa questão tão importante, né? Eu acho que... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Pode, é você. Eu ia falar que eu acho que a pandemia, na verdade, a nossa saúde mental já era um barril de pólvora
tinha sempre algum gatilho ali riscando um fósforo em volta e nunca acertava o pavio, nunca acertava. E aí a pandemia foi o fósforo acertando o pavio e foi o estopim, na verdade, né? Porque, assim, é muito difícil falar de saúde mental antes da pandemia. Se a gente for realmente parar para pensar em todas as questões que estão interligadas na questão da saúde mental, a gente não consegue trabalhar de uma maneira eficaz. Acho que a gente nem tem, muitas das vezes, conhecimento suficiente para colocar isso em prática. A gente não sabe o que é realmente. E aí, quando a pandemia veio, isso ficou muito mais evidente, porque eu gosto de falar isso, inclusive, para os meus pacientes. A gente aprende muito mais com a falta, com a ausência de algo, com a perda de algo, do que quando a gente ganha. E aí eu brinco com eles. Você nunca aprende nada quando você tem um aumento de salário. O máximo que você faz de associação é: meu trabalho está bacana, reconheceram e agora aumentaram o meu salário. Quando você muda de emprego e aí nesse novo emprego o seu salário cai, você aprende alguma coisa. Você aprende a administrar melhor o seu dinheiro, você aprende quais são os locais onde você está gastando um dinheiro que não te rende frutos positivos, que não é útil naquele momento. Então, tem um aprendizado nos quadros de perdas, nos quadros que a gente vê como algo negativo. E aí a pandemia traz isso, né? Porque nós fomos privados durante a pandemia de, sei lá, acho que 95% dos recursos que a gente tinha para cuidar da saúde mental. Não posso falar 100%, porque ainda assim a gente consegue criar estratégias de trabalhar. Mas de uma maneira muito simplista, 95% dos nossos recursos de cuidado com a saúde mental foram barrados. Porque eu não tinha uma interação social real, eu consegui fazer isso através do online, ok, né, é válido, mas é diferente de um contato físico, de você visitar, de você almoçar com a família no domingo. A psicoterapia online era uma coisa que já existia, mas não tinha tanta visibilidade, tanto que grande parte das pessoas que atendem online hoje começaram a atender online por conta da pandemia, né? Então é um outro recurso que a gente meio que perdeu um pouco do acesso por um tempo até a gente reaprender a lidar com isso. Atividade física, que é uma prática muito importante para a saúde mental, não tinha, porque você não podia sair de casa, não era só não ir para a academia, né? Era recomendado que você não saísse de casa, era uma questão de proteção, você não sair do portão da sua casa se não fosse extremamente necessário. E aí a gente tem a questão de tudo aquilo que eu consumo enquanto conteúdo. Eu via televisão o tempo inteiro, eu estava no celular o tempo inteiro, eu estava ouvindo rádio, era só notícia triste, era tragédia, era morte, vacina que ninguém descobria, nada chegava, ninguém sabia o que estava acontecendo, não tinha uma perspectiva de nada, e aí foi o boom do adoecimento mental, né? Foi o gatilho que a gente precisava. E aí, eu acho interessante a questão da facilidade que muitas das vezes a gente tem para adaptação e do quanto isso é muito prejudicial muitas das vezes, porque a gente viveu um período nisso e teve todo esse sofrimento, e aí tem gente que hoje sofre para retomar, né? Eu tive casos no consultório de pacientes adolescentes principalmente, que não iam para a escola porque tinham medo de pessoas depois da pandemia, né? Então, assim, adolescentes que já interagiam, que estão numa fase muito importante do desenvolvimento, né, de toda a questão de interação, de aceitação, de autoestima, que tiveram esse desenvolvimento bem defasado por conta desse período que a gente viveu. E aí a gente percebe o quanto é importante reforçar essas práticas de saúde mental, porque às vezes a gente sofre um impacto muito maior, e não é algo que a gente vá conseguir controlar muitas das vezes, mas a gente acaba lidando com um impacto muito maior do que seria ali predisposto para aquela situação. Então, a gente pega a situação da pandemia. Eu entrei, eu tive todo o meu sofrimento, mas eu saí ali aos poucos, com um pouco de medo, né, me resguardando ainda, mas saí, né? Teoricamente, isso teria tido como normal dentro do que era esperado ali para o pós-pandemia. Mas aí as pessoas que sofreram muito, né? E as pessoas que foram consumindo tanto conteúdo de morte, de tragédias ao longo da pandemia, que depois disso
ficavam com aquilo ainda reverberando na mente, impondo ainda a questão do medo, de precisar se isolar um pouco mais, de não estar seguro ainda, está todo mundo muito precipitado, e isso ir repercutindo em outras questões. Porque a vida voltou, as academias abriram, os trabalhos presenciais retornaram, as interações sociais voltaram, e aí a minha dificuldade de lidar com tudo isso entra na questão de um adoecimento mental, onde eu não estou conseguindo colocar a minha saúde mental em prática, porque eu continuo dizimando todos os recursos que eu tenho para colocá-la em prática. Perfeito. É bem isso, as suas colocações foram bem assertivas, por conta das coisas que a gente enfrentou. As nossas condições hoje são essas, de verdade. E as nossas dificuldades também, elas vão se adaptando, né? Elas vão chegando e a gente tem que encarar e repaginar. Hoje eu vi um vídeo que fala sobre exatamente isso. Diante de um problema, diante de um problema em massa, né? Que foi a pandemia, que está sendo, ainda tem algumas coisas acontecendo através da pandemia, a gente tem que repaginar, pensar numa possibilidade diferente. Quanta criança deixou de ir na escolinha de futebol para poder fazer o futebol no quintal de casa? Quantas mães deixaram de trabalhar e ficaram em home para poder articular ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, enfim, né? Esses detalhes são os menores, e isso vai ocupando muita coisa dentro da nossa cabeça. E aí, como que a gente vai tratar disso? Né? Como que a gente vai entender as dificuldades, estratégias de enfrentamento dos problemas, as adaptações que têm que ser feitas, né? Enfim. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal, Gabi, que está entrando. A Miriam Dias é uma parceira nossa também. Paula Gumiero, dando boa noite para nós. Sejam muito bem-vindas. Minha mãe, Thaís Teles, viu, Gabi? Boa noite a todos. Bem-vindas. Você está enxergando os comentários aí? Não, para mim não aparece. Não. Se você acessar pelo um outro instrumento aí, você consegue enxergar. Se tiver um computador, se tiver um outro celular, alguma coisa, você consegue enxergar os comentários. A Miriam diz assim, ainda vejo isso acontecendo. Muitas pessoas ainda sentem medo de conviver com as outras pessoas. Né? Vou exibir aqui agora o comentário dela. Estão num processo de medo e sofrimento para retornar à vida social. Exatamente, né? Você estava falando. Essa questão de medo, essa questão de adaptação, né? E aí é muito complicado, entra numa questão de rigidez, muitas das vezes, né? De uma falta de flexibilidade ali, de começar a experimentar isso tudo de novo, por um medo plausível, né? A gente viveu um trauma muito intenso durante esse período, a gente meio que ainda vive, né? Numa proporção muito menor, mas a gente ainda vive esse trauma todos os dias e acho que vai demorar um tempo aí para a gente se recuperar, mas é aquilo que a gente falou de dar uma repercussão maior do que o acontecimento realmente traria para a nossa realidade, né? Eu trabalhava bastante com as minhas, eram pacientes femininas em maioria, eu acabo atendendo um público maior feminino, e eu atendia elas e sempre tentava trabalhar muito a questão da interação ali, tá interagindo comigo. Então, eu fazia como se fossem algumas réplicas. O espaço onde eu atendo, ele tem um jardim, ele tem uma sala de espera, um espaço bem grande, bem aberto, né, bastante verde. Então, eu ia fazendo essa experimentação com as pacientes. A sala, em determinados momentos, acabava sendo muito confortável, porque por mais que tivesse o deslocamento até o consultório, tinha a questão da sala fechadinha remeter muito à casa, né? Então, assim, um protocolo ali, uma disposição de móveis, um ambiente fechadinho, que me traz aquela sensação de segurança, e ao mesmo tempo que traz segurança, traz a questão da prisão ainda, né, de não conseguir sair disso. E aí a gente ia fazendo essa experimentação, eu ia para o jardim, ia para a sala de espera, andava com elas, o espaço era bem aberto, e isso ia ajudando bastante, e aí eu levava isso para fora, né, junto com elas. Então, essa deverzinho de casa, apesar de ser uma prática bastante da TCC, eu trabalho bastante com essas atividades, assim, de vamos fazer isso aqui, você vai me fazer,
e a gente vai trabalhar isso ao longo da semana, você me dá um retorno. Então, ia colocando essa experimentação aos poucos, né? Não adianta o paciente chegar e falar, olha, a vida voltou, você tem que trabalhar, você tem que ir para a escola, e agora não tem o que fazer, você tem que ir. Ele não vai, né? Tem um sofrimento ali, tem uma resistência, tem um medo. Eu preciso entender. Tem medo de quê? Tenho medo de me contaminar. Como é que eu posso evitar me contaminar, então? Se acontecer de eu sair, de por acaso ter o contato que pode me trazer um risco de contaminação, como é que eu posso me proteger? Eu posso andar de máscara? Eu vou andar com um vidrinho de álcool em gel? Então vamos fazer isso. Essa semana é essa atividade. Você vai sair de máscara com um vidrinho de álcool em gel na bolsa. Qual que é a próxima atividade? Fazer uma caminhada ao ar livre, meia hora, sem máscara, num lugar aberto, num parque. A gente vai fazer isso agora, então. E gradativamente, né, ir desconstruindo esse trauma, essa ideia que a pessoa ainda tinha, que trazia ela tão aprisionada. É um trabalho árduo, por incrível que pareça, por mais que muita gente tenha voltado à normalidade até que muito rápido, ainda tem muita gente num sofrimento extremamente intenso por conta da pandemia e exige bastante atenção a isso. Eu acho que as pessoas ainda falam pouco pela proporção que existe, né, dessa dificuldade de algumas pessoas. Eu acho que é pouquíssimo falado ainda do quanto as pessoas ainda estão nesse sofrimento para retomar a vida depois da pandemia. Tem gente que olha e fala, parece que foi há 10 anos atrás. Tem gente que está vivendo isso hoje ainda. Pois é. A importância, né, dessa questão ser mais ampliada e mais vista, com cautela, com cuidado, né? Tanto para as pessoas que estão sofrendo diretamente, quanto para as pessoas que estão com braços abertos para poder orientar, né? Ó, a Thaís, minha mãe, fala assim, o medo e a falta de saúde mental fez com que muitas pessoas perdessem a vida? É uma pergunta que ela faz para você. Sim. Não vou saber falar em números exatos agora, né? Mas a gente sabe que o número de suicídios concretizados aumentou, né? Não só concretizados, mas o número de tentativas também. Então, é outro fator aí para a gente ficar muito atento, que é a questão de um sofrimento tão intenso a ponto de levar a essa tentativa de dizimar a própria vida, né? Numa tentativa de dizimar o sofrimento, você acabar atentando contra a própria vida, né? Isso vem de um medo extremamente intenso, isso vem de um adoecimento mental, de muitas das vezes uma certa falta de perspectiva ali, de uma melhoria, olhar e ver todos os recursos muito limitados, olhar e o problema ser muito maior do que a gente chama de catastrofização, né, olhar e ver os problemas muito maiores do que os recursos que a gente tem e analisar o enfrentamento como uma impossibilidade naquele momento e você se desespera, né, não tem o que eu fazer. Muitas das vezes parece que acabar com tudo isso é a solução e aí eu atento contra a própria vida. Durante a pandemia isso aumentou muito, né? Foi uma das coisas bem faladas durante a pandemia, depois parou também, eu vejo poucas pessoas falando, mas é um fato muito importante porque a pandemia trouxe esse outro marco, né? Não morreram pessoas só de Covid durante a pandemia, infelizmente morreram pessoas, né, que atentaram contra a própria vida durante a pandemia também. Uma outra pandemia dentro da pandemia. Talvez por desespero de não ter uma organização, mínima organização, né, para poder ter aquela ferramenta de adaptação aos problemas. É isso que você falou. A catástrofe toda na minha cabeça, vou pensar no pior, espera um pouco. Então, é melhor eu sanar essa dor. É melhor eu terminar com tudo, né, e fazer com que a coisa funcione de uma outra dinâmica. E a gente sabe que não é esse o caminho. O caminho é, quando você está na dificuldade, pensar e pedir ajuda sempre é a melhor maneira, né? Eu lembro de um relato que me marcou bastante durante a pandemia. Eu estava acho que eu estava fazendo estágio online ainda da faculdade, e aí não era um relato de um paciente meu, mas teve a seguinte fala da pessoa de que, pensando na situação como estava, era melhor morrer de suicídio do que de Covid, porque a gente não tinha vacina, porque faltava oxigênio. Então, assim, uma resistência ali,
uma falta de flexibilidade para entender os pormenores, né, e olhar a situação de uma maneira muito trágica, falar, isso aqui é o recurso menos agressivo que eu tenho no momento, porque eu vou morrer sufocada, né, eu vou morrer sofrendo. Então, eu cheguei a ouvir esse relato e foi um relato que me impactou bastante, por conta da gravidade, né? Olha o ponto que a gente consegue chegar de desespero, de medo, de falta de esperança, de falta até de flexibilidade, de um olhar um pouco mais amplo, por conta da situação que está acontecendo, né? O quanto a nossa visão fica muito limitada e o quanto uma visão muito limitada é muito perigoso, né? A que ponto a gente chega quando a nossa visão é muito rígida, quando ela é muito fechada, até onde a gente vai? Pois é. Agora a gente falou um pouquinho sobre a pandemia, sobre a problemática toda, né? E as pessoas que ficaram adoentadas, né? Inclusive estão sofrendo até hoje por conta disso. E aí, agora eu queria saber um pouquinho do que você pensa sobre as práticas da saúde mental no âmbito do transtorno por uso de substância, Gabi. As ferramentas que hoje você faz, pode ser em atendimento, ou até dentro de clínicas e comunidades que você acha que já atuou, né? Como que você expõe essas práticas para as pessoas que possuem esse transtorno, né? Como que você desenvolve um atendimento, como que você consegue fazer com que ele, com o sujeito entenda, né, que com as práticas da saúde mental, a vida dele pode mudar, né, e a qualidade de vida pode mudar. Muitas pessoas pensam dessa maneira, e eu vou fazer aqui até um certo comparativo, porque é uma visão que eu tenho também, né? De ver o uso da substância de maneira agressiva, né? Quando se instala ali uma questão de dependência, como uma tentativa de suicídio mesmo gradativa, né? Ele vai se matando aos poucos, ele vai se deteriorando em várias esferas até realmente alcançar o estágio final ali. E aí eu acredito que com o dependente químico, muitas das vezes, é mais fácil você conseguir explicar em que ponto aquilo vai ser benéfico, mas a prática, a conscientização, o planejamento de tornar aquilo efetivo dentro da sua realidade, eu percebo como um pouco mais difícil. Por quê? Eu sempre faço o comparativo com os pacientes da seguinte maneira, né? Eu trabalho saúde mental com eles, muitas das vezes até mesmo de uma maneira indireta, porque eu preciso auxiliar aquele sujeito e encontrar novos prazeres na vida. Eu preciso auxiliar ele a enxergar a vida de uma outra perspectiva agora. Ele vai voltar muitas das vezes para o mesmo emprego, para a mesma casa, para a mesma família, o mesmo ambiente, mas a visão dele vai precisar chegar diferente naqueles lugares. E aí eu vou precisar criar vários recursos com ele. E muitas das vezes eu percebo como um dos fatores principais a falta de perspectiva, por exemplo, para lazer, né? Então, muitas das vezes, o que eu vou fazer para ter lazer se eu não posso mais beber, se eu não posso mais ir para balada, se o lugar que eu gostava de frequentar me dá gatilho, eu me sinto mal, me dá vontade de usar, eu já usei naquele ambiente. E aí a gente vai trabalhando toda essa reprogramação da rotina, da estrutura, e automaticamente eu estou trabalhando a saúde mental com ele. Por quê? O que eu vou incluir nisso? Novos hobbies? Eu nunca fui no museu. Você vai experimentar ir no museu agora. Você precisa saber que você não gosta. Para você saber, você tem que experimentar. Exatamente. Então, eu estou inserindo ele no social, no cultural, eu estou trabalhando a interação, eu estou trazendo novos conhecimentos para essa pessoa, estou estimulando essa pessoa a buscar coisas diferentes que podem vir a ser prazerosas para ela, só pelo fato de ser uma coisa desconhecida, que não vai trazer prejuízos. Então, quando eu estimulo bastante meus pacientes a fazerem atividade física, eu estou trabalhando a saúde mental com eles estão cuidando do corpo, e aí eu já trabalho a questão da alimentação, precisa cuidar da alimentação, precisa procurar alguém para te auxiliar nisso, né? Eu sempre falo, remédio e psiquiatra e psicólogo não é a solução para tudo na vida, né? Às vezes, tá ali com uma crise de ansiedade um pouco mais forte, uma caminhada ajuda,
né? É uma atividade física. Você não passou em terapia, você não tomou remédio, você não ficou dopado, você não dormiu, não fugiu do problema, mas você resolveu com uma atividade física. Então, eu sempre vou estimulando eles em todas essas áreas. Eu falo bastante para a gente cuidar do social, do mental, do emocional, do físico e do espiritual também, né? Eu sempre Principalmente. trabalho esse ponto com os meus pacientes, porque, assim, independentemente da crença, da religião, eu sempre falo, o espiritual é você se conectar com algo que você acredita, algo que está fora do seu controle, algo que te traz para a realidade de que você não pode dar conta de tudo, que você não vai dar conta de tudo, não é esse o seu papel, você não é essa pessoa que está em todos os lugares, que resolve todas as coisas, onipotente, onipresente, mas existe algo que te traz o conforto ainda nessa incerteza, ainda nessa impotência, né? Ainda dentro dessas limitações, algo te conforta. O que vai te confortar, o que vai ser essa espiritualidade, é o que você sentir. Mas a gente precisa achar esse conforto dentro das limitações. Dentro Exatamente. dessa falta de controle da situação, você precisa achar conforto. E aí eu trago para eles essa questão de buscar uma prática de espiritualidade que traga esse conforto naquele momento de sofrimento, de impotência. Uhum. Você falou uma coisa muito, muito certa, porque as pessoas elas têm medo do novo, né? Como é que você vai entender que o museu vai te trazer um conhecimento a mais por conta de que você nunca foi, né? Por exemplo, já tive o prazer de ir, inclusive eu estava conversando esses dias e surgiu esse tema na conversa entre meu pai e a gente estava discutindo, que se você entra no museu com o guia te explicando todas as questões, né, você entra de uma maneira diferente. O seu olhar é de uma maneira diferente. Você vai sentir o cheiro do ambiente, você vai ver pela história que o cara está contando para você, você vai sentir a época, você vai sentir todas as sensações possíveis. Agora, se você entra sozinho no museu, olhando para a direita e esquerda, é um outro sentido, né? E é tudo novo, né? Então, essa reprogramação, né, de ambientes, de pessoas, de lugares aonde você precisa estar ambientado hoje, né? Nós, por exemplo, eu frequento Narcóticos Anônimos e lá nós falamos, né, que todas as questões que são novas, elas geram medo. Mas se nós estivermos irmanados, o medo diminui. Se nós estivermos com pessoas que produzem e que têm uma identidade umas com as outras, o laço fica maior, né? E aí a tendência do medo é diminuir. Então, essas expectativas que o sujeito que é acometido por transtorno por uso de substância, ele precisa rever de verdade essa questão de ambiente, pessoas a serem de laços afetivos, talvez. Enfim, é uma repaginação na vida. E como você mesma frisou, psicólogo e psiquiatra nem sempre é a solução dos problemas. A solução dos problemas está dentro de nós. E aí a gente tem essas ferramentas, né? Que são vocês, que são os psiquiatras, que são as instituições, enfim, que aí a gente pode usufruir de toda a dinâmica, né? Eu brinco com meus pacientes, que eu falo para eles assim, é tudo recurso, é tudo ferramenta para você usar, né? Mas nem toda ferramenta serve naquele momento. E aí eu falo, você tem um prego para bater, você tem um martelo e você tem o cabo da chave de fenda. Você pode bater o martelo com qualquer um dos dois. Tudo bem, você vai bater. Um vai te dar muito mais trabalho, porque é estreito, porque não é tão preciso, todo o formato da ferramenta não foi feito para isso. Tem um nesse sentido e tem o outro que foi perfeito para aquela situação. Você precisa criar a habilidade de entender qual é a ferramenta daquele momento. Na vida, Exato. as ferramentas não vão ser tão explícitas como um martelo e o cabo de uma chave de fenda para você bater um martelo. Mas você precisa adquirir essa habilidade. Qual é a ferramenta que eu uso aqui agora? E aí, como é que eu adquiro essa habilidade? Quando eu tento. Né? O que vai favorecer a minha saúde mental agora? O que vai me favorecer
positivamente nessa situação, porque outra coisa que eu acho importante falar, nem sempre que a gente é favorecido numa situação, significa que a situação é benéfica, significa que a situação é positiva. Às vezes eu sou favorecido pela minha vontade, não pela minha necessidade. Então eu Exato. preciso entender também de que maneira que eu vou ser beneficiado nesse processo, nessas escolhas, no uso dessas ferramentas. Se é de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, ou se é de uma maneira que só vai aliviar ali naquele momento, só vai me trazer uma satisfação momentânea e depois eu não vou ter nenhum efeito disso, nenhum resultado. Que, na verdade, a satisfação momentânea é o que o adicto busca, né? Aquela sensação onde, nossa, estou aliviado nesse momento. E o que, que acontece? Aí eu acho que linka uma coisa muito importante que a Miriam está falando aqui, ó. O exercício físico trabalha muito a saúde mental. Existe uma conexão grande entre nosso corpo e mente. É fundamental para se conhecer, ganhando muita consciência no próprio corpo e seus limites. Olha que legal. É uma outra questão. Na prática de exercício físico, é uma repaginação. Pô, eu nunca gostava de correr, né? E aí, quando eu comecei a fazer, como eu criei uma habilidade, né? Primeiro, que é levantar cedo para fazer esse exercício, né? Segundo, é que na prática, eu fui gostando do negócio, né? E aí é o sabor. É o sabor da questão que você vai adquirindo, né? Por exemplo, quem nunca leu, vamos ler agora, vamos repaginar, vamos entender as coisas, né? São expectativas que a gente pode assumir. Sim. Trazendo esse exemplo que a Miriam deu, eu vou até falar de um caso particular, né, meu, a questão de prática de atividade física. Eu tinha bastante resistência com a academia. E aí, quanto mais incentivada eu era para ir para academia, mais resistência eu criava. E aí, eu sou uma pessoa muito agitada durante o dia, eu faço mil coisas e eu estou pensando, minha cabeça não desliga. E aí, eu sempre ouvia assim, você tem que ir para uma coisa que vai te fazer gastar energia, vai correr, vai fazer musculação. E eu ficava, gente, mas não é isso, não tá rolando. Aí fui fazer yoga. E aí eu fiz a primeira aula de yoga, eu falei, gente, eu odiei. Eu tinha que ficar parada, respirando, e tinha que respirar de um jeito certo, e aquilo me deu agonia. E aí foi extremamente desconfortável. Não gostei. A primeira aula de yoga que eu fiz, eu não gostei. A segunda aula de yoga que eu fiz, eu não gostei. E aí eu fui fazendo. E entrou exatamente isso que a Miriam falou, de começar a identificar o ponto de conexão entre o meu corpo e a minha mente, né? Diminuiu toda essa correria interna que eu ficava, porque não que não fosse uma correria produtiva, mas em muitos momentos ela estava atrapalhando. E aí eu comecei a adquirir essa habilidade de filtrar em que momento ela estava sendo produtiva. Eu comecei a prestar muita atenção na minha respiração. Eu comecei a conhecer muito mais o meu corpo. Eu comecei a perceber quando a minha mente ia começar a se agitar por conta de algum assunto. Então, assim, uma atividade física que aparentemente não ia me ajudar, porque teoricamente eu precisava gastar energia, eu estava com muita energia acumulada, eu precisava despejar. Na verdade, fez com que eu entrasse num processo de autoconhecimento, de Sim. entender meu corpo, de entender minha mente, de entender o impacto de influências externas no meu emocional, porque eu comecei a perceber coisas que me afetavam. Uma coisa que eu percebi depois da yoga foi a rinite. Qualquer coisa que me deixasse estressada, que saísse do meu planejado, já começava. E aí minha rinite atacava. E eu fui descobrir isso depois da yoga. Nem a terapia, lá fazendo terapia toda semana, não consegui identificar, não consegui fazer esse link. Depois que eu fui para yoga, daí eu percebi. Sempre que alguma coisa começava a me desestabilizar, já vinha uma coceirinha, eu falava, vai, tem uma relação aí. E é isso que a Miriam falou, acabei de ver, mente sã, corpo são, né? Não dá para cuidar do corpo e não cuidar da mente, também não dá para cuidar só da mente e não cuidar do corpo. É um conjunto. É isso. Bom, vamos dar uma paradinha aqui para dar uma boa noite a todos, né? Fabiana está dizendo aqui uma boa noite. Também está aqui com a gente o Messias, está assistindo pelo Facebook.
A Maria Goretti também está assistindo com a gente aqui. A Ângela Maria, bem-vinda, Ângela, pelo canal. Obrigado aqui por estar nos prestigiando. E assim, a proposta desse canal, Gabi, é sempre trazer a informação, né, embasado com alguns fatos científicos, né, histórias de vida, os profissionais que eu quero trazer para cá, para falar sobre qualidade de vida, para trazer um pouco mais sobre a experiência do trato do transtorno por uso de substância, ou de outros transtornos possíveis que até foram aparecidos, né? Ou deram um início, até mesmo com a pandemia, né? Eu tive o prazer de fazer uma palestra numa escola aqui de Campinas, e lá nós nos deparamos com as dificuldades que os professores têm com os alunos, em todas as áreas. Por exemplo, teve uma menina, né, que ficou num canto da sala, eles não sabiam do que se tratava, e aí foram descobrir que existia um transtorno instalado. Então, assim, tudo pode acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, a gente tem que estudar, a gente tem que trazer informação para perto do público, que eu acho que esse exercício que nós estamos fazendo aqui hoje é uma grande ajuda para as pessoas que estão assistindo. De repente tem isso na família, de repente tem isso com um conhecido, de repente existe alguma coisa que precisa ser mudada em relação às práticas da saúde mental, que hoje é o nosso tema, que de repente ela não está se descobrindo, né? E a gente pode ajudar nesse sentido, de poder orientar, de poder acolher, né? E aí, eu quero também aproveitar agora, eu coloco aqui nessas tarjetinhas, né, nas nossas redes digitais, né, o nosso telefone, se alguém precisar de ajuda, se alguém precisar de uma orientação, né, a gente está aqui também para poder fazer essa questão, encaminhamento, né? Vamos supor, hoje, através dessa live, uma pessoa pode me procurar, olha, preciso de um atendimento ambulatorial, já sei quem indicar, Gabi. Né? Então, a gente deixa sempre à disposição do público, né? Gabi, eu queria que você falasse agora a respeito de qual a sua dificuldade que você acha hoje, tanto no ambulatorial quanto dentro de instituições, levando em consideração das práticas da saúde mental, quando o sujeito tem uma recaída, né? Como que é ofertado, como que você enxerga essa pessoa que teve uma recaída depois do tratamento, por exemplo, né? Será que ele não aplicou as práticas da saúde mental? Será que ele não reconheceu, de fato, que ele precisa de ajuda, que ele precisa ser uma pessoa ali orientada? Será que a família meio que sufocou essa questão? Como você enxerga uma recaída? Eu acho que tem um pódio aí de 3 fatores, né? Primeiro que eu acredito que, em muitos casos, a recaída faz parte do processo, né? Eu nunca conheci alguém que tenha conseguido ficar limpo de primeira internação, primeira tentativa, não conheço nenhuma história, não vejo isso como algo negativo, né? Porque é uma situação grave, a gente falou, né? É um suicídio lento aí, você vai se matando aos poucos, mas eu vejo como um processo de aprendizagem. A minha preocupação é se a pessoa recai e ela não decide optar por uma tentativa de mudança novamente. Se ela recaiu e ela vai tentar realmente mudar novamente, faz parte do processo. Ela falhou em algum momento, em algum ponto, em que ela vai rever agora onde foi que essa falha aconteceu, e agora a gente vai corrigir para tentar de novo. Eu acho que o primeiro que eu percebo, às vezes, é muito do auto-engano, da autossuficiência. Acho que é o primeiro ponto de colocar. De já tô bom, eu já aprendi, aquela resistência de não querer entrar em contato com questões mais profundas, mais delicadas, que acabam mexendo um pouco mais. Então, acho que esse fator, falando do paciente em si, é o primeiro. Eu acredito que o segundo, muitas das vezes, nem seja a questão da autossuficiência, mas a rigidez para abrir mão de algumas coisas.
né? Eu acho que pessoas é o ponto mais difícil quando eu vou trabalhando com os meus pacientes, que a gente vai identificando todos os gatilhos, todos os fatores de risco, para trabalhar fatores de proteção, para trabalhar estratégias de enfrentamento. Eu percebo que pessoas que remetem ao uso, pessoas cujas relações não são, beneficiam de maneira negativa, beneficiam para o uso, não beneficiam numa relação saudável, elas são mais difíceis, porque tem a questão do envolvimento afetivo, né? Eu ouço muitos pacientes que falam assim, como que eu vou largar minha mulher? Eu usava com ela, né? Eu tenho uma paciente que fala, eu usava com meu marido. Como eu vou separar do meu marido? Faz 13 anos que eu tô casada, a gente tá uma vida juntos. Como é que eu vou separar dele? Ele não quer parar de usar. Ele falou para mim que ele não vai, porque ele não tem problema, quem perde o controle sou eu, né? Ou então, como é que eu vou desvincular do meu amigo de infância? A gente começou a usar droga junto, né? Ele é como se fosse um irmão para mim, ele é da família. Ele fica mais na minha casa do que na casa dele. A mãe dele me chama de filho. Então, eu percebo que as relações têm um impacto muito grande, a questão de ser aceito, né, de ser bem visto pelas pessoas, de ser acolhido, de manter relações, de manter vínculos afetivos é outro ponto. E eu acho que, em terceiro lugar, vem uma questão que eu vou responsabilizar ali, de certa maneira, um pouquinho a família, mas com um parêntese aí entre senso comum, sociedade como um todo, que é acreditar numa cura para a dependência química. Então, assim, eu vejo muitos casos de paciente saiu da internação, a família enxerga ele como uma pessoa zerada, nunca usou, nunca teve problema, a gente pode levar ele nos mesmos lugares, ele pode beber uma cervejinha de vez em quando, tá tudo bem, porque a família inteira bebe e todo mundo dá conta, então ele vai dar conta também, né? Essa ideia de que a internação, o tratamento, reseta a pessoa, né? Outra pessoa está voltando para aquela casa, com as mesmas configurações, mas os defeitos a gente tirou na internação. Eu vejo isso muito nas famílias, porque é o contato principal que eu tenho em relação, né, às expectativas do tratamento do paciente. Mas isso tem bastante no senso comum, de uma maneira geral, né? A crença de que a dependência química, ou que ela tem cura, ou que ela ainda é um desvio de caráter, né? Tem muita gente ainda, por mais que a gente fale que é um transtorno, que é uma doença, é reconhecido, tem tratamento, as pessoas ainda, muitas das vezes, insistem em enxergar por esse prisma moral, né, de, não tem caráter, usa porque quer, porque não tem vergonha, né, eu escuto muito isso ainda, muitas das vezes até de família, né, sim, eu já perdi a esperança, ele tá fazendo isso porque ele quer, porque eu não aguento mais. Acho que é tanta internação, tanto problema, tanta coisa para ser resolvida, que aí a pessoa fala, não dá, não dou conta disso. E aí o paciente entra nessa pilha também, né, de, eu acho que eu não dou conta. Eu acho que Desacredita de si mesmo, né? eu tenho que ficar internado, porque quando eu tô internado tá tudo bem. O problema é quando eu saio. E aí eu vou viver internado? Não é vida? Cadê minha saúde mental? Cadê minha socialização? Cadê tudo aquilo que eu preciso para me desenvolver bem? Onde é que fica? Você sabe que eu, como conselheiro terapêutico, eu via bastante isso, né? Tinha pessoas, por exemplo, a dinâmica era assim, Gabi, ela fazia o tratamento, vamos supor que entrava em janeiro, fazia o cadastro em dezembro na instituição, conseguia uma vaga em janeiro, ficava até julho. Saía, a hora que saía, não dava conta por N fatores, né? Porque a gente já discutiu aqui, a gente já trouxe aqui, por dificuldade de aceitar, por incompatibilidade com o programa, por endurecimento, né, das questões que não larga, né? E aí vem também a família, né, permeando tudo isso. E aí a dinâmica do cara era essa: 6 meses institucionalizado e 6 meses na rua, recebendo talvez um benefício que conseguia por afastamento. Então, assim, a pessoa não vive, né? E aí, o que acontece hoje, o que eu vejo hoje, né, nas recaídas, assim, são, na maioria das vezes, o endurecimento da pessoa mesmo para poder aderir à programação. E a programação era muito simples, né? Embora seja difícil para a pessoa largar, a pessoa repaginar, a pessoa restabelecer laços, depois que restabelece laços,
você manter esses laços ainda mais difícil. Eu falo por experiência própria. A conquista de você conquistar alguém, alguma coisa, é muito rápida para o adicto. Mas para você manter essa relação, seja ela qual for, interpessoal, profissional, sentimental, afetiva, é muito difícil, né? E aí a prática do programa faz com que as coisas desenvolvam de uma maneira mais melhorada, né? E quando a gente somos assistidos por um psicólogo, ou no caso, se for uma coisa mais medicamentosa, fica o processo melhor. O entendimento vai melhorando, né? Eu tenho uma outra pergunta para vocês. A gente está quase chegando na reta final aí, falta 10 minutinhos para a gente encerrar. Como se percebe os sinais de uma possível recaída? Vamos lá, que eu vejo bastante estreitamento de repertório, né? Então, assim, o paciente acaba focando e não necessariamente é algo que está atrelado ao uso. Muitas das vezes é um outro objeto onde ele vai desenvolvendo uma obsessão. Então, esse quadro de obsessão por alguma coisa, e aí o estreitamento de repertório é o alerta ali que acende e a gente fica de olho, né? Então, essa nova obsessão, uma coisa que eu percebo, um otimismo irreal. Então, tá tudo dando muito certo. Tá tudo muito bem. Às vezes eu até brinco com alguns pacientes que eu falo, eu acho que eu passo uma imagem, às vezes, um pouco pessimista, porque eu falo, gente, tá tudo tão bem assim, e na minha vida também não tá tudo tão bem assim. Falar, nossa, eu tô 100% em todas as áreas? Não, né? Então, quando começa com assim, não, tá tudo bem. Aí vem pra sessão, tá fora da internação, já tá passando ambulatorial, vem pra sessão, não, tá tudo bem, acho que eu nem tenho o que falar hoje. Tá tudo bem. E no seu trabalho? Tudo bem. E em casa? Não, tudo bem, tudo maravilhoso. Nenhuma dificuldade? Não. Seu emocional, como é que tá? Nossa, tá tudo ótimo. Faz tempo que eu não fico triste. Eu falo, gente, Tá tudo meio explodindo dentro, né? E não fala. não tá tudo tão bem assim, né? Mas entra uma questão assim de mascarar e de suprimindo o que está acontecendo como um movimento de fuga, né? São sempre assim movimentos de fuga. Você vai trocando ali o objeto. Então eu fugia com o uso da droga, agora eu vou fugir para um otimismo irreal, falar que está tudo sempre bem, fugir de falar, de conversar para não correr o risco de expressar o meu descontentamento, às vezes o medo de falar que não está tudo bem e a pessoa já assumir que eu vou logo usar droga e acabou para mim, vou perder toda a credibilidade, tudo que eu fui construindo ao longo desse tempo. Então tem isso, tem estreitamento de repertório, tem essa questão da obsessão, tem essa questão desse otimismo irreal, outras compulsões sendo desenvolvidas, né? Você trocando ali o objeto da compulsão. Às vezes eu percebo a troca, principalmente dentro da internação, uma troca ou por alimentação ou por atividade física. Em maioria, eu percebo essa relação. Ou o paciente chega e aí ele desenvolve um prazer por comer e por ver que ele está engordando novamente, porque chega muitas das vezes numa situação física bem debilitada, e aí ele vai associando que se ele parar de comer, ele vai voltar para aquela imagem lá de trás. Ele não associa aquela imagem com a questão da falta de alimentação também, mas da situação que estava vivendo, do uso da substância, ele associa só com a alimentação. Então, para não voltar para aquele estágio, eu como, desenvolve uma compulsão alimentar. Ou então pela atividade física, né? Eu preciso estar muito bem fisicamente, eu preciso me preocupar muito com a minha imagem, tem que estar sarado, de tanquinho. E aí tem uma outra compulsão e tem os agravantes nos dois quadros, né? Que é a questão da saúde física mesmo. A atividade física causando uma lesão, a compulsão alimentar ali gerando problemas nutricionais, problemas no físico mesmo, de sobrepeso, de alguns problemas de articulação. E aí eu percebo bastante essa relação, né, essa troca. Perfeita essa sua colocação, exatamente. Essa prévia da recaída, né?
E aí, o que acontece? Tudo é na dinâmica, muito rápido, talvez, que aconteça tudo isso, né, Gabi? E o sujeito tem que estar preparado para poder se autoconhecer. Eu falo também por experiência própria. Depois do meu último tratamento, o meu autoconhecimento ele melhorou. Eu consigo perceber os meus limites, eu consigo perceber onde eu posso articular mais, eu consigo perceber as minhas dificuldades, eu consigo perceber os meus desencontros de pensamento. E aí funciona. Eu preciso adaptar isso em todas as áreas da minha vida. Eu Gabi, sempre falo a respeito... Oi, pode falar. pode falar. Essa questão do autoconhecimento, eu sempre falo que você é a única pessoa que convive com você mesmo 24 horas por dia e você é a pessoa que menos se conhece. Então, é como se eu fosse muito previsível para as outras pessoas, todo mundo conseguisse antecipar meus movimentos, as minhas ações, e eu não tivesse essa mesma visão que as pessoas têm. E aí a gente percebe o quanto a gente não se conhece, a gente não se percebe. Exato. Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante, né? Para você perceber, até mesmo quando sua saúde mental não está muito bem, está precisando de uma atenção, quando tem um movimento ali de uma possível recaída, todos esses fatores, através do autoconhecimento, eles são bem trabalhados, bem elaborados. Sim. E a Maria Goretti contribui com a gente, a confiança que muitas vezes é difícil recuperar. E é verdade, né? Até mesmo a autoconfiança em mim, né? Que eu preciso saber que eu tenho que desenvolver na dinâmica da minha vida, mesmo tendo esse transtorno, eu preciso readaptar, preciso repaginar, preciso realinhar muita coisa. E aí isso tudo afeta a família diretamente, né? Que é a confiança da família. Como é que eu vou me adaptar com a nota de R$20 lá em cima da geladeira todos os dias, que vai ser para comprar o pão de manhã? Como é que eu vou conviver com aquele negócio na geladeira todos os dias, né? Como é que eu vou conviver com uma conta para eu conseguir pagar isso e eu preciso fazer o negócio acontecer? Antigamente, tudo que eu tinha, eu usava para outros fins, e agora eu preciso fazer a dinâmica da vida acontecer, né? E isso tudo é interessante que você trouxe, né? A família também, ela tem eu diria que boa parte do pós-tratamento do indivíduo, ela participa, né? E ela também tem que ser repaginada. Por isso a importância dos grupos de mútua ajuda, por isso a importância da participação do familiar em alguns eventos, Amor Exigente, ou Naranon, Laranon, alguma coisa assim, né? E a gente precisa, de fato, alinhar todas essas informações e viver numa dinâmica melhorada, né? E aí sim ver o resultado do tratamento do indivíduo, que ficou 6, 9 meses aprendendo, e agora ele está na casa dele desenvolvendo o que ele aprendeu, juntamente com a micro-sociedade, que é a família, que vai ser adaptado todos os dias. Eu brinco que as famílias ficam internadas igual os pacientes, ou deveriam ficar internadas igual, né? A diferença é só que os muros da internação da família fica mais longe, a gente não consegue ver, a limitação territorial ali é bem maior, né? O espaço é bem mais amplo. Mas eu brinco que tem que estar internado igual o paciente. Então, o paciente passa pelo tratamento, a família tem que passar também. O paciente está passando por um tratamento um pouco mais recluso, um pouco mais confinado num espaço menor, pela questão de tratar essa compulsão, de trabalhar a maneira como ele vai lidar com o acesso à substância de escolha dele. É só por isso, porque senão o tratamento seria aberto também. Se ele não precisasse adquirir essa habilidade para lidar com a facilidade de encontrar a substância, o tratamento poderia ser aberto desde o início. Como a família não tem essa questão do acesso à substância, o tratamento dela é um pouco mais aberto. Mas é tratamento igual. No período que o paciente está em tratamento, a família tem que estar em tratamento também. Não adianta eu tratar o indivíduo e colocar ele no lugar que adoeceu ele novamente. Isso não só para o dependente, né? Isso para qualquer pessoa. Você não se cura no ambiente que te adoeceu, né? Não funciona. Olha a Ângela contribuindo com a gente. Boa noite, Ângela. A família é fundamental para que o sucesso do tratamento e, portanto, da recuperação do paciente. Eu acho que é isso. A família tem, sim, uma parte, né, de uma responsabilidade, até porque nunca vai se desvincular do ente querido. Não dá para falar, não, daqui para frente eu vou viver sozinho, sai daqui. Não dá. Esse cara vai voltar para a realidade dele.
né? Como que depois que ele voltar, ele vai ter que ter uma dinâmica reforçada pela família, né? Exatamente. Bom, estamos quase chegando no fim. Gabi, eu quero te agradecer pelo convite, né, por ter aceitado a primeira live do canal. Você foi a sorteada, né? Primeira de muitas, a gente vai se organizar. Acho que é bacana essa troca de conhecimento, né? Vamos divulgar suas redes sociais. Eu posso divulgar o seu número de telefone e o seu canal no Instagram? Pode sim, fica à vontade. Agradeço muito pelo convite. Veja se está certo que eu coloquei aí. Tá certinho. Beleza. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos, né, que entraram. Deixa eu dar boa noite aqui antes de terminar. Pro Eduardo, tá falando lá de Caxias do Sul. Da Fabiana, que entraram pelo Facebook, a Miriam, a Thaís, o Messias Rodrigo, a Maria Goretti, a Ângela, quem mais aqui? A Camila, a Maria, boa noite a todos. Enfim, é esse o nosso intuito de fazer com que a informação chegue mais próximo das pessoas e de uma maneira geral, né? Trazendo aí assuntos bem pertinentes à saúde mental e à qualidade de vida. Agradeço de novo, né, por você ter aceito esse nosso convite e vamos se falando, né? Outros momentos desses vão existir. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que participaram, que colaboraram com comentários, com perguntas. Foi muito bom, muito obrigada. Parabéns da Miriam, excelente live, e a Ângela fazendo gratidão aí. Bom, obrigado, Gabi, pela participação, e boa semana para você, vamos se falando, vamos trocando ideia aí, quem sabe uma próxima oportunidade para a gente trazer um outro tema bem bacana. Vamos sim, tchau, tchau, boa noite. Fica na sala só um minutinho para eu encerrar, tá bom? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.